Bom dia a todos. Bem-vindos à nova visão de futuro, ao segundo webinar, hoje sobre o mote dos desafios científicos em tempos de incerteza. Recordo que este webinar foi antecedido por um outro anterior, sobre os desafios da sociedade, colocados à sociedade, e vai-se seguir um terceiro, para fechar este ciclo, sobre os desafios pedagógicos. E, portanto, convido-os a estar atentos às datas sobre este próximo webinar. Hoje vamos falar sobre desafios científicos nestes tempos que vivemos e que são de manifesta incerteza. No início de 2020, o mundo era diferente. Existiam problemas, existiam desafios, angústias, mas atrevemos a dizer que a humanidade acreditava no futuro e acreditava na ciência. O mundo, tal como conhecíamos, seguro pela ciência e pela tecnologia, desmoronou. Já não somos os quase deuses capazes do acesso imediato a toda a informação e que acreditávamos que viveríamos mais de 100 anos. Voltámos a ser os meros mortais e frágeis, que sempre fomos e que, na verdade, foi a realidade da maioria da população mundial. Hoje estamos a ser atacados na dimensão que nos é mais valiosa, a saúde. Hoje sentimos a dúvida, onde até então tínhamos certezas, nos números. Qual é a chave de análise dos indicadores que nos chegam? Como entender as medidas tomadas, que pouco parecem ser diferentes do início do século XX e de outras pandemias na história? Para conversar sobre estes desafios, Nova Visão de Futuro convidou a professora Gabriela Gomes e o professor Paulo Paixão, que passa a apresentar de forma muito breve, já que a notoriedade do percurso de ambos fala por si e eu pouco poderia acrescentar. A professora Gabriela Gomes é matemática, especialista em epidemiologia da Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, e investigadora do Centro de Matemática da Universidade do Porto. É licenciada em Matemática Aplicada pela Universidade do Porto, doutorou-se pela Universidade de Warwick e liderou um grupo de investigação em epidemiologia teórica durante cerca de 15 anos, no Instituto Gulbenkian de Ciência. Portanto, há muito que anda a pensar estas questões. Recentemente, a biomatemática, a área a que se dedicou, e nessa área tem vindo a discutir os resultados das suas análises em diversas peças jornalísticas e a respeito da imunidade de grupo necessária para conter o Covid-19. O professor Paulo Paixão é professor e responsável pelas medidas de proteção e plano de contingência da Covid da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. É presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia e é justamente como especialista em virologia que tem sido chamado a intervir em diversos contextos públicos a respeito da atual situação. Recentemente tem trazido a debate público as implicações do comportamento social na transmissão do vírus e tem vindo a chamar a atenção para a crescente dimensão da designada segunda vaga de Covid a nível nacional e europeu. Muito obrigada a ambos por se disponibilizarem para conversar connosco. A si, que se juntou connosco neste webinar, muito obrigada. Seja muito bem-vindo e esperamos não o desiludir. Eu, Maria Manuel, sou apenas a moderadora, que com muito gosto vai conduzir esta conversa. Antes de passarmos à conversa propriamente dita, deixava apenas algumas indicações. Teremos um tempo atribuído a cada convidado para partilhar os seus pontos de vista. A nossa audiência pode ir colocando as suas questões no chat, pedindo que seja o mais focado possível e, se entender, indique o orador que gostaria que respondesse à sua pergunta. Oportunamente, vamos introduzindo as questões na conversa e, portanto, o seu ponto de vista entendemos que irá ser assim esclarecido. Voltando então ao tema e dando origem e dando início a esta nossa conversa. Nós somos seres humanos com medo e vulneráveis. E o que a nossa, digamos, mente nos apela, o nosso instinto nos grita, é por controle. E por isso recorremos aos números, já que estes tendem a nos dar alguma sensação de segurança. No entanto, mesmo os números são inquestionáveis. Nem os números são inquestionáveis. A professora Gabriela tem dedicado muitos dos seus últimos anos e do seu trabalho a investigar como podemos integrar a heterogeneidade nos modelos matemáticos. E, portanto, como é que as diferentes realidades podem originar diferentes números. Convidava agora a partilhar o que tem vindo a concluir sobre a evolução da pandemia e o grau de heterogeneidade da população e a relação com a imunidade de grupo. Professora, o palco é seu. Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e vamos então ver os meus slides. Ora, vou aqui partilhar.
Ok, pronto, eu vou falar essencialmente dos dados da pandemia, portanto dos números de casos e do número de óbitos que tenham sido verificados e dos modelos matemáticos que, em colaboração com esta equipa informal que nós montamos assim de emergência para analisar os dados da pandemia, os resultados que nós temos obtido e os resultados que nós temos vindo a comunicar ao longo dos últimos cerca de 6 meses. Pronto, primeiro, eu tirei este slide recentemente da Organização Mundial de Saúde, portanto isto aqui mostra-nos o crescimento do número de casos de infecções confirmadas, portanto casos confirmados com o SARS-2, com o vírus que causa a Covid-19, nos vários continentes. Portanto, vemos aqui a Europa, aqui a verde claro, portanto os casos têm subido muito na Europa, pelo mundo todo. Surpreendente, mas foi uma surpresa em geral que em África não subiram assim tanto como nos outros continentes, mas este é o panorama geral do mundo. E aqui é o número de mortes, portanto as mortes não estão a crescer tal como o número de casos está, o que é uma coisa positiva. Portanto, dentro do negativismo, portanto, há alguns pontos a realçar também como que pensa para o futuro, para a evolução da situação. Portanto, o modelo matemático que nós, um modelo matemático clássico, se nós pegarmos num livro de modelação das doenças infecciosas, aquilo que nós vamos encontrar são modelos deste tipo, o SEIR, portanto, neste caso, suscetível, exposto, infectado, recuperado. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos para construir um modelo matemático que visa descrever a propagação de um vírus ou de um agente infeccioso numa população é decidir à partida que compartimentos, que tipos de indivíduos é que nós vamos considerar nesta dinâmica. Portanto, consideramos aqui o compartimento dos indivíduos suscetíveis, o compartimento dos indivíduos expostos, portanto, que já estão infectados, mas que ainda não têm sintomas e que são pouco infecciosos ainda. Os indivíduos infectados e infecciosos com máximo, pronto, um período em torno da infecciosidade máxima, e os indivíduos recuperados. Portanto, é claro que a dinâmica do crescimento do vírus, como o professor Paulo Paixão pronto, poderá falar, discutir melhor que eu, é uma dinâmica. É claro que uma infecção começa com pouco vírus no organismo, aquilo cresce, decresce, a infecciosidade é máxima durante um período ao longo dessa infecção, e nós representamos toda essa dinâmica complexa, digamos, de uma forma muito simplista. Portanto, nós consideramos os indivíduos suscetíveis, não têm vírus, expostos têm um bocadinho de vírus e transmitem pouco, infecciosos estão infecciosos é a fase em que têm mais potencial para infectar outros indivíduos na população, e os indivíduos recuperados. É claro que esta propensão para infectar outros indivíduos, a facilidade com que um indivíduo infecta outros, não depende só da sua infecciosidade, mas também dos contactos que ele vai tendo com outros indivíduos. E, portanto, isso é captado aqui neste parâmetro, nesta força de infecção. E isto escreve-se desta forma, umas equações simples, umas equações diferenciais, simplesmente este pontinho em cima das letras quer dizer a derivada ao longo do tempo. Portanto, se este termo é positivo, está a crescer, digamos este aqui, se este termo é positivo, o número de infectados está a crescer, se ele passa a negativo, o número de infectados vai a decrescer, e assim se escrevem as equações. Portanto, se me dissessem há 20 anos atrás, para eu escrever, se esta pandemia tivesse acontecido há 20 anos, 20, 15 anos atrás, e me desafiassem, digamos, para desenvolver um modelo e para interpretar os dados e para fazer algumas projeções, eu teria escrito o modelo assim. No entanto, dos últimos 10 anos, eu trabalho em doenças infecciosas há cerca de 20 anos. Digamos que nos primeiros 10 anos foi o tempo que eu precisei para perceber que estes modelos não se comportam bem quando nós os comparamos com dados, e percebi porquê com o meu grupo de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência, e nós percebemos porque é que eles não se comportam bem
quando nós os comparamos com dados. É por causa destas homogeneidades que nós incluímos aqui. Neste modelo, os indivíduos que estão neste compartimento amarelo dos suscetíveis, eles têm todos igual suscetibilidade. Os indivíduos, digamos que infecciosos, eles têm igual infecciosidade. Os indivíduos têm todos a mesma taxa de contactos com outros indivíduos. E, portanto, isto não é verdade. Agora, podia não ser verdade, mas ser uma boa simplificação e o modelo se comportasse bem, mesmo admitindo essa simplificação. Mas o que acontece é que isso não se passa assim. Então, quando a pandemia começou no início, como começámos por dizer, a tecnologia tem falhado e a ciência também. E agora isso notou-se porque perdemos a professora Gabriela. Vamos retomar o contacto em breve, acreditamos. Já está de novo. Professora, está sem som? Ok. Eu não sei o que é que aconteceu. Perdemos um pouco o contacto, mas já estamos de volta. Ok. E estão a ver os slides? Neste momento, não. Então eu vou ter que partilhar, devo ter que partilhar novamente os slides. Não está a partilhar, pois não. Está partilhado o ecrã todo. Todo o seu desktop. Então como é? Ok, já está. Já está bem. Está o Estamos slide, de volta. pronto. Exatamente. Portanto, eu não sei em que ponto é que deixaram de me ouvir, mas eu estava aqui a falar deste X, não é? Esta variável que nós adicionamos a estes modelos é a suscetibilidade de cada indivíduo e nós assumimos uma distribuição, portanto este X é tirado de uma distribuição cuja variância nós queremos estimar. Portanto, nós aqui assumimos uma distribuição gama, podia ser uma distribuição outra, portanto, uma distribuição paramétrica, que é descrita por dois parâmetros, digamos, temos a média desta distribuição, que é a mesma que a do modelo homogéneo, que é para podermos comparar, mas temos aqui um parâmetro adicional, que é o coeficiente de variação associado a esta distribuição. Portanto, quanto maior for este coeficiente de variação, mais variável é a população na sua suscetibilidade, e eu já vou descrever o efeito que isso tem e a importância que isso tem. Portanto, nós então ajustamos estes modelos aos dados, neste caso os dados de Espanha, para onde eu estou a apontar, e aquilo que, pronto, e observamos que estimamos os parâmetros que nos permitem ajustar estes dados da melhor forma, portanto, algoritmos de otimização que nos permitem estimar os parâmetros para o modelo. E um dos parâmetros que nós estamos aqui a estimar é o coeficiente de variação. Neste caso, no caso de Espanha, nós estimamos o coeficiente de variação em torno de 3, portanto 3.2, o coeficiente de variação, estimamos um R0 à volta de 4, e também estimamos qual é o impacto que as medidas de distanciamento social estão a ter. Nós aqui estimamos que as medidas de distanciamento social, em particular na fase máxima, na fase de lockdown, era cerca de 63%. Portanto, nós aqui estimamos que o lockdown reduziu o contacto entre as pessoas em 63%. Portanto, o modelo ajusta a curva e tendo os parâmetros estimados, nós podemos fazer projeções para o futuro. Nós aqui prevíamos, isto são estimativas feitas em julho, e nós em julho estimamos que ia haver uma segunda onda
por agora, em setembro, outubro, que haveria uma segunda onda e que o limiar da imunidade de grupo seria atingido durante esta segunda onda. Nós aqui estimamos que o limiar da imunidade de grupo era 12% no caso da Espanha, e fizemos estas análises para vários países europeus e concluíamos que este limiar de imunidade de grupo andava entre os 10% e os 20%. Agora, o que é este limiar da imunidade de grupo? Como nós estamos a ver aqui, quando o limiar da imunidade de grupo é atingido, a epidemia deixa de subir, portanto o número de casos deixa de aumentar, ele passa a decrescer e não há mais, e se não acontecer mais nada, se não acontecesse mais nada na população, não havia mais epidemia e eventualmente teríamos cada vez mais casos para todo sempre. Naturalmente isto não vai ser assim e eventualmente se nós quisermos fazer projeções a mais longo prazo, vamos ter que introduzir outros processos nestes modelos, vamos ter que incluir a perda de imunidade, eventualmente esta imunidade que nós estamos a adquirir quando respondemos, quando temos uma resposta imunológica à infecção, esta imunidade vai se perdendo ao longo do tempo. E também a população não é estática, há novos nascimentos na população, portanto mais indivíduos suscetíveis entram para a população e a imunidade da população como um todo, esta imunidade coletiva, esta imunidade do grupo, vai diminuindo ao longo do tempo e eventualmente é esperado que venhamos a ter novas epidemias, futuras epidemias deste vírus, tal como temos de outros vírus respiratórios. Mas isto é um processo diferente, já não será uma dinâmica pandémica, esta situação dramática que nós temos vivido, mas será uma situação sazonal. Portanto, os vírus respiratórios tendem a crescer, tendem a aumentar a sua transmissão e a causar mais doença durante o inverno. No verão vão para valores muito mais baixos, provavelmente não desaparecem da população, ficam em valores muito baixos e vem uma nova época de inverno e com aumento da transmissão, a transmissão parece ser mais facilitada com o tempo frio e seco que caracteriza o inverno, e então voltamos a ter uma nova epidemia das gripes e dos rinovírus e dos outros coronavírus, deste grande pacote de vírus que circulam entre nós. Mas, como eu disse, é uma dinâmica diferente e a forma de gerir uma pandemia é muito diferente da forma de gerir essas infecções endémicas sazonais. Em Portugal nós também fizemos uma análise semelhante, mas em Portugal tem uma característica que nos obrigou a separar a análise em duas regiões. Portanto, a região do Norte-Centro, que teve uma epidemia cedo, em que os casos cresceram mais em março, abril, e depois a região de Lisboa e Sul, em que de facto teve muito poucos casos no início da pandemia, porque os casos começaram a crescer talvez um pouco mais tarde do que no Norte, e as medidas de distanciamento social foram implementadas ainda cedo nesta fase crescente, exponencial da pandemia, e portanto acabamos por ter poucos casos em Lisboa no início, e portanto ao levantarmos as medidas de distanciamento, ao relaxarmos o lockdown, os casos subiram na região de Lisboa em surtos que foram geridos localmente, essencialmente. Mas os resultados mantêm-se, os limiares da imunidade de grupo à volta de 10, a segunda onda prevista para agora, nesta região do Norte e Centro, pronto, o impacto das medidas de distanciamento e assim. Eu tenho aqui uma figura adicional para o caso de Espanha, que é para mostrar como é que seriam as previsões. Nós também ajustamos os modelos homogéneos a isto, como veem aqui, coeficiente de variação igual a 0. Se nós impusermos coeficiente de variação igual a 0, que é o que muitos modelos que nós vemos atualmente, que foram desenvolvidos no início da pandemia, fazem, portanto eles impõem um coeficiente de variação igual a 0, com este modelo também se consegue ajustar a primeira onda. Mas para que a primeira onda seja da dimensão que ela foi de facto observada, é necessário dar mais peso às medidas de distanciamento social. Portanto, enquanto que com a heterogeneidade nós atribuímos 60% da redução
de contactos às medidas de distanciamento, de acordo com o modelo homogéneo, nós iríamos estimar que o impacto das medidas de distanciamento foi muito mais alto, foi 85%. Portanto, estamos a atribuir mais peso às medidas de distanciamento. O limiar da imunidade de grupo é muito maior, é 67%. E aqui, e estão a ver, a escala aqui é completamente diferente. Esta escala é 6 vezes maior do que a escala de cima. Portanto, estes modelos homogéneos, eles preveem uma pandemia muito mais explosiva, 6 vezes, eu precisei de subir a escala por um fator de 6. Portanto, e aquela grande preocupação que nós tínhamos no início e aquela drama que parecia que isto tudo ia ser, e que é, mas talvez num grau um pouco menor, era que nós íamos lidar com números de infecção 6 vezes superiores àquilo que nós estamos a ver, porque o modelo que estava a ser usado previa isso. Pronto, mas resta ainda a dúvida, afinal, o modelo é homogéneo ou heterogéneo? Porque se o modelo for homogéneo, de facto, é todo este potencial para casos que ainda se mantém. É claro que isto não ia, não ia crescer assim, nós íamos ter que interromper esta segunda onda, não ia crescer livremente desta forma, iríamos ter que implementar medidas de apertar as medidas de distanciamento novamente, e isto baixava, mas voltaria a subir porque o potencial estava lá e nós cortávamos a nova onda e íamos cortar estas ondas várias vezes e portanto isto iria propagar-se ao longo do tempo. Isto foi muito discutido na comunidade científica, na comunicação social, mas era baseado nestes modelos homogéneos. Então aqui eu queria representar de forma gráfica como é que este limiar da imunidade de grupo depende então do coeficiente de variação. Eu já mostrei no slide anterior que para as nossas estimativas de coeficiente de variação à volta de 3, 4, o limiar da imunidade de grupo andaria à volta dos 10%, 10 a 15%. Se usarmos o modelo homogéneo, nós vamos estimar que o limiar da imunidade de grupo é acima de 60%. Mas se nós quisermos ver em todo o contínuo, mas como é que isto depende exatamente à medida que como é que este limiar da imunidade de grupo varia à medida que o coeficiente de variação também varia num intervalo, nós vemos estas curvas. Portanto, o modelo homogéneo, de facto, é um caso, é quase como um caso particular e um caso singular nesta curva. Nós vemos aqui estes valores muito, muito altos. À medida que permitimos um bocadinho de variação, a curva cai rapidamente para estes valores, para este patamar, quase que dos 10 a 20%, do qual eu tenho falado bastante. Portanto, este é o formato das curvas. E agora, como é que estas previsões, digamos, se comparam com os dados que foram obtidos desde que as previsões foram feitas em julho? Portanto, estes resultados os parâmetros foram estimados com base nos casos que tinham acontecido até aqui ao início de julho, em Espanha e no norte e centro de Portugal também. E estas são as projeções que nós fizemos para a Espanha e para o norte e centro de Portugal. Agora, os casos que aconteceram a epidemia aconteceu no período em que, a segunda onda aconteceu no período em que nós tínhamos previsto que aconteceria, razoavelmente, mas o número de casos é muito superior, tanto em Espanha como no norte e centro de Portugal. O número de casos confirmados é superior àquilo que nós tínhamos previsto. Por outro lado, se nós projetarmos a curva das mortes com os modelos, com os mesmos modelos, nós vemos aqui que as mortes estão a ser menos do que aquelas que o nosso modelo tinha previsto em julho. Pronto, isto eu não vou falar muito sobre isto, mas acho que é importante mostrar estes gráficos. Há várias coisas que se pode aqui discutir. Uma é que estes números não são comparáveis aos números da primeira onda, porque a capacidade de testagem, esta curva a preto, representa números de testes.
pronto, e a capacidade de testagem aumentou imenso entre esta época de março, abril, de maio, da primeira onda, e a época em que e o verão, digamos, e agora o outono. Portanto, e também as razões para fazer um teste também são muito mais largas, foram muito alargadas. Na primeira fase, as pessoas eram testadas se tivessem sintomas ou se fossem um contacto próximo de uma pessoa que tinha sintomas, e agora as pessoas são testadas porque querem voltar ao trabalho e é-lhes exigido que façam um teste. No contexto da abertura das escolas também muito mais testes são feitos, portanto muitas pessoas assintomáticas são testadas agora que naquela época não eram. Portanto é preciso ter cuidado na interpretação destes números. Nós estamos ainda a trabalhar no desenvolvimento de métricas que nos permitam fazer esta comparação de uma forma mais justa, mas neste momento não tenho ainda nada de mais rigoroso a apresentar, simplesmente queria mostrar aqui os números. Só para terminar, mais um slide. E então, o que é que acontece se nós colocarmos aqui em cima as previsões do modelo homogéneo? Portanto, mais uma vez eu tive que alargar a escala para 6 vezes mais. Com o modelo homogéneo também teria estimado, teria sido capaz de estimar os parâmetros e ajustar a primeira onda, esta curva ponteado, mas a previsão que ele faria para os casos que ainda haveria, que ainda se esperava que ocorressem no futuro, era esta curva muito mais alta, e a curva das mortes seria esta muito mais alta. É claro, como disse, isto, mesmo que este seja o verdadeiro modelo, mesmo que este seja o modelo mais correto, isto não era preciso voltar a intensificar as medidas de distanciamento de forma a que esta curva baixasse para estes valores que estão a ser observados, mas mesmo que fizéssemos isso, seríamos capazes, com certeza, de com medidas de distanciamento manusear esta curva ponteada de modo a que ela ajustasse estes casos a verde, mas ficava ainda a sobrar ali muito potencial para ondas futuras. Isto de acordo com o modelo homogéneo. De acordo com o modelo heterogéneo, nós estamos já a queimar, estamos a gastar todo o potencial para o futuro, e de acordo com o modelo homogéneo nós estamos a chegar ao fim da fase pandémica deste vírus. Naturalmente, chegar ao fim da fase pandémica não significa que o vírus vai embora, significa que ele passa a ser um vírus sazonal, com todas as preocupações que isso acarreta, mas será um problema diferente e precisará de ser abordado, e precisamos de lidar com ele de forma diferente. Pronto, este é o meu último slide. Eu não sei se o meu tempo está bom. São 12:30. Eu vou então deixar de partilhar os meus slides. Muito obrigada. Bom, o tempo é sempre uma variável que pode passar para o segundo plano quando aquilo que está a ser partilhado é muito interessante. Deixou-nos aqui muitas pistas. Claro que as desigualdades como fundamento para, e portanto, que estava expresso pelos seus coeficientes de variação e esta heterogeneidade, e que levantaria ponto para medidas não generalistas, mas mais customizadas em função deste conhecimento que tínhamos. A imunidade de grupo, que depende exatamente destas realidades diversas, e portanto quando fazemos comparações entre regiões ou entre países estaremos certamente a incorrer num erro ou numa simplificação exagerada, porque não há realidades iguais. Mas passávamos então a palavra ao professor Paulo Paixão, partindo exatamente da realidade que vivemos. Nós vivemos, e isso ficou muito claro nos números que indicou, em particular na Europa, se esta pandemia trouxe algum choque, entre os muitos que teve, foi colocar a Europa perante uma realidade que lhe era até então inexplicável, e nós não aceitaríamos. Aquilo que se diria numa linguagem coloquial, que a Europa levou um murro, quando se vê numa situação de pandemia. Esta é uma sociedade marcadamente individualista, enfim, de uma forma geral, mas em particular a que vivemos nós, geograficamente, em Portugal e na Europa. E, portanto, vir fazer um apelo à noção de bem comum e à importância de que os comportamentos individuais têm na preservação de uma saúde coletiva é, portanto, uma tarefa hercúlea. É estar a correr contra uma tendência muito individual e de cada um estar centrado em si mesmo. Professor Paulo Paixão, como trazer os profissionais de saúde, e em particular os médicos, a uma afirmação perante a sociedade como referência científica para os comportamentos dos cidadãos e, portanto, deixar de
deixar que os cidadãos, que os cidadãos se sintam o apelo de ter como referência dos seus comportamentos os mídia, qualquer que eles sejam, as redes sociais, e passem a acreditar naquilo que são os profissionais de saúde, em particular os médicos, que pautam o seu comportamento e as suas recomendações por este conhecimento científico, do qual a professora Gabriela Gomes nos deu apenas uma ilustração. O palco é seu. Ok. Ora, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Deixe-me só dizer que gostei imenso da apresentação da professora Gabriela Gomes, fez aqui assim um resumo, mas adorei sobretudo aquela parte final, estamos em vista a ver o fim da fase pandémica. Bem, essa foi aquela coisa que nós metemos aqui assim com grandes holofotes, mas pronto, depois se calhar se houver tempo, depois se calhar a professora Gabriela poderá então falar um bocadinho sobre isso, mas realmente é isso que todos nós neste momento queremos ouvir alguém que nos dê essa esperança, e que honestamente não somos nós virologistas que conseguimos fazer essas previsões, nós acompanhamos um bocadinho aquilo que está a acontecer, realmente são os colegas da estatística e da matemática, é que enfim, apesar de todos os problemas destas previsões que fazem, que nos conseguem dar alguma orientação nesse sentido. Bom, então, pronto, realmente tinha dito à professora Maria Manuel que isto realmente era um desafio, e pronto, uma pessoa nunca sabe muito bem o que é que vai exatamente dizer. Bom, relativamente à questão disto dos profissionais de saúde, bom, a minha experiência que tenho tido, já agora deixa-me só dizer qual é que é o meu universo, para além, obviamente, da informação toda que apanhamos por todo lado, portanto, mas eu aqui realmente na Faculdade de Ciências Médicas sou o coordenador. No Covid somos cerca de 2.000 pessoas, mesmo assim já é um universo grande, e a nível privado também faço o mesmo papel para um grupo que também é relativamente grande, que é a Sinlab, enfim, trabalha para vários hospitais, nomeadamente para aquele onde eu estou situado, que é o Hospital da Luz, e portanto isto dá-me alguma ideia, para além dos contatos que tenho com colegas de saúde pública, etc., daquilo que se está a passar. E realmente, aquilo, basicamente, enfim, de uma maneira simples, e sem utilizar cálculos matemáticos que eu não os sei fazer e teria um grande erro, deixem-me dizer que assim, a sensação que eu tenho, a maior parte das pessoas, não estou agora só a falar de profissionais de saúde, a maior parte das pessoas são pessoas cumpridoras. Pronto, cumpridoras, claro que percebem que isto é tudo uma grande chatice, obviamente que é para toda a gente, mas pronto, mais chateadas, menos chateadas, conseguem cumprir com as regras básicas, de vez em quando, cometendo um pequeno pecado. Quem manda a primeira pedra é aquele que nunca cometeu nenhum pecado. Eu também já os cometi, tento manter num número mais baixo possível, consigo mais ou menos ter na minha cabeça aquelas situações em que eu digo assim, eu acabei de ter aqui um comportamento de risco, sei lá, quando um irmão meu que veio da Suíça já não havia há não sei quanto tempo, que, pronto, esse género de coisas que devemos evitar, mas pronto, mas a grande maioria cai dentro deste grupo. Depois temos os extremos, como em tudo, não é só na política. Depois, os extremos. Há um que pode ser chatinho, mas não é perigoso, há o outro que é perigoso. O chatinho, mas não é perigoso, são realmente aqueles que têm medo de tudo. Pronto, enfim, claro que aqui vemos isso, portanto as pessoas não querem vir trabalhar, os restaurantes nunca mais foram ao restaurante, os nunca mais andaram no transporte público, é um drama porque podem apanhar isto e aquilo, quer dizer, e aquilo transmitir a estas pessoas deste grupo que a probabilidade não é zero, como não é zero em lado nenhum, porque então se formos a ver, peguemos nas pessoas que estão nos lares da terceira idade, coitados, deveriam estar tão protegidos, não vão a lado nenhum, não passeiam para lado nenhum, e vejam que é o sítio onde as pessoas mais se infectam. Portanto, ninguém está protegido em lado nenhum. Transmitimos esta ideia para estes, mas estes, pronto, sofrem, se calhar psicologicamente mais que todos nós, mas é um grupo que não é perigoso. Porquê? Porque, do ponto de vista de saúde pública, eles não levantam grande problema, quer dizer, até têm precauções a mais, portanto, é como eu digo, portanto, interiorizam o sofrimento mais do que outra coisa. O grande problema é o outro grupo, que eu não consigo dizer-vos se é 5% ou se é 10%, isto se calhar para os matemáticos, se calhar terem uma ideia disto seria importante para percebermos, afinal, qual é a percentagem de pessoas que não cumpre, mas é um grupo significativo. E estes, desculpem assim o português, estes é que estão a lixar isto tudo, porque é evidente que nós a pandemia iríamos ter sempre, mas estes grupos que no fundo é isto que nós temos estado a repetir milhares de vezes, realmente, eu outra vez um colega meu dizia-me com razão, eu até não me importo de ver-te na televisão, mas já estou um bocado farto do que tu dizes sempre a mesma coisa, mas porque é a realidade que eu observo todos os dias em todo o lado, que é agora talvez um bocadinho mais nos restaurantes. Olha, primeira coisa dos restaurantes, ouça, até há muito pouco tempo, porque foram obrigados, eu, por exemplo, como trabalho no Hospital da Luz também, vou às vezes almoçar ao Colombo, eu tinha mesas com
10 pessoas a almoçarem frente a frente, se vocês conhecem o Colombo daquelas mesas naquela zona comum, as mesas são estreitíssimas, a comer frente a frente. E às vezes ainda observava mais engraçado, que o colegas de trabalho, ainda mais engraçado, como se aquilo não bastasse, como não comiam todos, ainda ia cada uma pessoa para o topo. Portanto, tínhamos ali 12 pessoas. Obviamente que se houver uma pessoa infectada ali, claro que isso acontece. Mas vocês podem dizer, mas então acontece aí, porque as pessoas não estão informadas. Agora, realmente é verdade. Eu, enfim, mesmo nas instituições onde eu trabalho, isso acontecia também com um grupo muito significativo de pessoas, ou seja, as pessoas quando chegam à altura das pausas, dos almoços, as pessoas não cumprem rigorosamente nada. Aliás, deixem-me dizer que, por acaso o Hospital da Luz decidiu, mas foi agora há uma semana, que no sítio de refeições para os funcionários, como percebeu que isto é tudo muito giro, mas realmente, como dizia a professora Maria Manuel, realmente a consciencialização e esta ideia de que nós fazemos parte de um grupo é uma coisa muito complicada. E, portanto, por muitas conversas que uma pessoa podia ter, por casos positivos, transmissão perfeitamente assumida que era nas pausas. As pessoas continuavam a não cumprir. Sabe o que é que eles fizeram agora? Pronto, na pausa agora da refeição, puseram acrílicos para toda a gente. Ou seja, vocês estão, sentamos aqui a almoçar, tem um acrílico à minha frente ou do lado. Realmente é por um lado horroroso, realmente isto é uma coisa muito futurista, mas realmente acabou-se com a história das transmissões tanto ao almoço. Pronto. Bom, quanto à questão dos profícios, portanto, e é isso, sem dúvida, ouça, e podia-vos dar aqui, não vou dar exemplos mais concretos, porque depois, pronto, podia ser algo agressivo, mas garanto-vos, só entre ontem e hoje, eu já tive para aí umas 10 chamadas de casos positivos, dos quais mais de metade da conversa foi sempre a mesma. Então, mas como é que foi? Mas teve algum contato? Não, eu trabalho sempre de máscara. Sim, mas sem ser no trabalho. Vá, mande lá aquilo que nos interessa, que é, porque no trabalho já sabemos que andamos de máscara, claro, porque senão aparece sempre um chefe ou aparece alguém que nos vai dizer que para não andar. Realmente estive a tomar café. Estive a tomar café, sim senhor, então, mas com alguma proximidade. Pois, uma pessoa não vai estar a falar aos gritos e não sei, pronto. Inevitável, pronto, isso. A questão, as boleias também é outra coisa giríssima. Andamos de máscara com os colegas, damos uma boleiazinha e depois quando perguntamos, então, mas e a boleia? Sim, mas foi de máscara. Não, era só com o meu colega. O problema é que, repare, isto do ponto de vista estatístico, nós neste momento, vejam o seguinte, nós já estamos com cerca de 50 mil casos ativos, portanto, neste momento. Portanto, ou seja, Portugal, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, temos qualquer coisa como 50 mil, 40 e tal mil, 50 mil casos ativos. Mas os ativos são os identificados. É verdade, como a professora Gabriela disse, é um fato, nós agora testamos muito mais, não tem nada, mas, apesar disso, não tenhamos dúvidas que ainda continuamos a ter muitos casos assintomáticos que não detectamos. Pode não ser 6 ou 7 vezes, que era aquilo que nós estimámos há uns meses atrás, portanto, ou seja, há 5, 6 meses, aliás, 4, 5 meses, quando o Ricardo Jorge publicou um trabalho, penso que vocês conhecem, que disse que, no fundo, basicamente, ele fez um estudo de seroprevalência, o que eles disseram foi o número de casos estimados que, em princípio, teve a população portuguesa é para aí cerca de 5 a 6 vezes mais do que aqueles detectados. É possível que neste momento esta relação já não seja assim. Mas mesmo que façamos as contas de dizermos assim, meus caros amigos, ok, nós temos só o dobro de casos assintomáticos que não detectamos, e atenção, e quero que vincavos bem, que realmente há de certeza muitos casos assintomáticos, e a prova está que nós, cada vez, por exemplo, o meu hospital faz neste momento 100 e tal ou 200 casos para viagens, rastreios, só estou a falar de rastreios, e realmente apanhamos muito pessoas para viagens e tudo, coitados, depois já não vão viajar, pelo menos agora neste prazo já não vão viajar de certeza, e que apanhamos positivos. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque é essa a experiência que eu tenho, imagino que nos outros casos também há de aparecer, que eu apanho mais casos de assintomáticos do que casos de sintomáticos. E, portanto, dito isto de uma forma muito simples, imaginemos que temos o dobro de sintomáticos. Significa que provavelmente somos capazes de ter 100 e tal mil casos ativos. Mas 100 e tal mil, reparem, já é 1% da população, ou mais. Portanto, nós, por cada 100 pessoas, provavelmente teremos 1 ou até 2 casos já positivos. Portanto, se eu sou muito liberal e se eu contato com 10, 20 pessoas sem precauções nenhumas, a probabilidade já não é tão insignificante quanto isso. Ora, e se 100 pessoas pensarem como eu, obviamente que nós vamos ter todas aquelas cadeias de contágio que nós ouvimos. Bom, para não fugir à questão dos profissionais de saúde e também para depois ficar também aberto para as perguntas. A questão, eu não sei, é assim,
Como é que eu vou dizer uma coisa, eu como médico, como é que eu vou, sem poder criticar os meus colegas e sem não ser expulso do órgão dos médicos, mas por outro lado também dizer a verdade. É assim, primeiro ponto, os profissionais, médicos e enfermeiros, claramente são um grupo de risco, e grupo de risco mesmo pela atividade profissional, não tenham dúvidas nenhumas disso, porque é evidente uma pessoa estar ali a fazer uma intubação, bom, agora já é muito menos provável, é um fato, mas continua a ser um fator de risco, pronto. Eu não, e realmente nós temos em todo o lado maiores prevalências que outros grupos, portanto, ora, isto eu não acredito que seja porque nós tenhamos comportamentos de maior risco do que os outros, mas se calhar cometemos os mesmos pecados do que os outros. Como é que nós podemos transmitir essa imagem? Não sei, não lhe sei sinceramente responder, porque é assim, os nossos comportamentos no dia a dia, ou seja, como é que eu consigo saber se os meus colegas têm menos cuidados quando estão a almoçar com os outros colegas? Eu acho, muito sinceramente, pela experiência que eu tenho, seja de médicos, seja de enfermeiros, seja de investigadores, seja das senhoras da limpeza daqui da faculdade, os erros básicos de, na altura de pausa, achamos sempre, imaginamos sempre que o nosso pequeno universo não vai estar contaminado, porque, pá, como eu estou aqui sempre com estas 3, 4 pessoas, onde é que elas são? Cometemos todos exatamente a mesma coisa. Portanto, mas claro, devemos ser nós a dar o exemplo, mas pronto, enfim, vocês como sabem, façam aquilo que nós dizemos e não aquilo que fazemos, mas deixem-me só dizer, mas eu tenho sofrido muito com isso, eu tenho tentado dar o exemplo, e poucas vezes tenho, e portanto, em público que eu me recordo, nunca me descaí-me só 2 ou 3 vezes em família, mas pronto, olha aí, pronto, enfim, já passou, espero não repetir muito mais vezes. E pronto, eu não vos queria demorar muito mais, até porque se calhar, pronto, como digo, isto é um tema que nós apanhamos assim um bocado, mas pronto, provavelmente suscita mais questões do que propriamente estar agora aqui a fazer um grande discurso, digo eu, professora. Então passava-lhe a palavra e pronto, e estou à disposição para o caso de querer. Obrigada. Bom, para já, o pecador que se confessa merece perdão, portanto estará certamente perdoado. Uma das coisas que me suscita a reflexão sobre os tempos que vivemos, e tendo como mote hoje que estávamos a falar sobre ciência, é que, primeiro, obviamente nós estamos a falar de uma pandemia numa época de global, mas a pandemia não é simétrica, no sentido que vivemos um mundo muito mais próximo e muito mais global do que vivíamos nas pandemias anteriores, e certamente muito naquelas ao longo da história, e só para começar no início do século XX, hoje vivemos um mundo muito mais global, mas a pandemia, na verdade, não é simétrica. Nem pelo tempo de partida em que chegou a todas as regiões, nem pela reação das autoridades, nem pelo impacto que teve na sociedade económica, nem a forma como se prolongou ao longo do tempo. Portanto, sim, vivemos uma era de globalização, esta não é uma pandemia que tenha impactado o mundo inteiro da mesma forma. No entanto, nós hoje vivemos um momento em que temos o maior, como nunca se teve nos tempos passados, o maior acesso a conhecimento, ou seja, o maior conhecimento acumulado, conhecimento científico e de mais fácil acesso. Aquilo que é, talvez, a surpresa que a nós todos nos causou, e quando paramos um bocadinho para pensar, nos leva a concluir, são a incapacidade que o mundo inteiro teve de se centrar naquilo que eram os indicadores científicos e que podiam prever exatamente o que estava a acontecer e de poderem reagir. O mundo não reagiu da mesma maneira. Só para dar um sinal de métrica, exatamente como o mundo teve uma percepção completamente tardia desta questão, só para dizer que em Davos, portanto, Davos ocorre no final de janeiro e, portanto, na verdade, a China anuncia que a pandemia pode se propagar por contacto humano no final de dezembro. Na região da Ásia já começa logo a existir movimentações para fazer testes e a reagirem, mas em Davos, onde temos o mundo inteiro a pensar, aí estamos no final de janeiro, os 5 riscos que o mundo inteiro identificou como sendo mais prováveis para o ano de 2020, nenhum deles previa as questões de saúde. Estariam muito mais marcados por outras agendas, e em particular as agendas das alterações climatéricas. Portanto, já estávamos com um mês e tal deste anúncio e ninguém reagiu em termos mundiais. Depois, e este é de certa forma uma outra conclusão que se tira, é que há uma incapacidade de reagir à escala mundial, à escala internacional e global.
As instâncias internacionais demoraram a reagir, todas elas, enfim, as Nações Unidas de forma muito ténue, a própria Organização Mundial de Saúde só reage a partir de março, enfim, sabemos que a Organização Mundial de Saúde é uma instituição dos próprios países e, portanto, tem o espaço de atuação que os países lhe dão, mas há toda uma reação muito lenta. Se vivemos num mundo da ciência e da tecnologia e tínhamos isso incorporado no nosso dia-a-dia, e agora a pergunta, de certa forma, é para ambos, mas talvez, enfim, para ambos porque são dois investigadores, porquê é que não se ouviu a voz dos cientistas e porquê é que não, como sociedade, não damos maior visibilidade às conclusões dos cientistas? Pelas palavras da professora Gabriela, isto era previsível e, portanto, era expectável que tivesse um conjunto de medidas mais atempadas e, pelo menos, mais homogéneas. Enfim, fica lançado o mote. Onde é que esteve a ciência e porquê é que a sociedade não ouviu a ciência quando fazia vanguarda de que, na verdade, vivemos num mundo dominado pela ciência e com o maior índice de investigação e de inovação até então? Professora? Sim, professor, eu posso talvez falar um bocadinho. Pronto, eu acho que nós, nos últimos anos, aqui na Europa, América do Norte, pensamos que doenças infecciosas não são prioridade, não é? Existem, com o envelhecimento da população, nós temos as doenças crónicas, que acabam por afetar mais pessoas. Nós ouvimos muito mais falar de um amigo que foi diagnosticado com cancro do que um amigo que teve uma infecção fatal, não é? É a sociedade, é a sociedade em que nós nos habituamos a viver. E, portanto, a investigação biomédica tem ido muito nesse sentido, destas doenças, estudar doenças crónicas e compreender como é que isso liga com o envelhecimento da população. É claro que também estudamos doenças infecciosas, mas mais no contexto até dos trópicos, não é? As doenças tropicais. Existem grandes institutos de investigação em medicina tropical, mas na nossa cabeça isto é uma coisa diferente. Estudar doença tropical é diferente de estudar doenças infecciosas em geral. E agora deparamos-nos com esta situação, já tem-se falado muito, já tem havido várias ameaças de pandemias que se podiam propagar a esta escala, mas sempre conseguiram ser contidas. Houve o SARS-1, no início do milénio, não é? 2002, 2003, houve aquela ameaça do SARS-1, mas foi contido, foram detectados os contactos, foi feito aquele contact tracing, não é? E foram parados e a transmissão foi parada. Houve algumas preocupações também com o vírus da gripe aviária, e houve aquela gripe suína, mas não cresceram assim, não foram algo que se propagou a esta escala. Mas nós pensávamos que isto ia acontecer, que estava para acontecer, houve várias ameaças até que se propagou. Agora, o que aconteceu também com esta pandemia, para já, foi essa falta de preparação para lidarmos com isso a nível de sociedade. Portanto, nós tínhamos modelos matemáticos e tínhamos vários grupos de investigação que estudavam isso e que estavam a ver quando é que isto acontecia, mas, em geral, a sociedade e a biomedicina, eu penso que não estavam muito convencidos de que isso, de facto, era algo que fosse acontecer. Aconteceu, mas há aqui várias coisas interessantes. Porquê é que isto aconteceu e como é que isto foi estudado e como é que isto foi interpretado? Eu acho que, em parte, também houve aqui a dimensão que se deu a isto, pode ter sido, em parte, por terem sido os modeladores matemáticos a atacar o problema com mais força. E os modeladores matemáticos estavam muito, de certo modo, viciados para trabalhar com aquelas assumptions da homogeneidade.
E então vêm estes dados e são colocados na mesa dos modeladores matemáticos, começam a ajustar, modeladores matemáticos experientes e outros menos experientes, que também motivados para querer colaborar, toda a gente queria ajudar a resolver e a compreender a pandemia. As pessoas naturalmente pegavam no modelo, ajustavam aos dados e viam o que acontecia. Aquilo é absolutamente assustador, pegarmos no modelo matemático e ajustarmos o modelo matemático a estes dados. Nós prevíamos que a epidemia ia ser de uma ordem de grandeza maior do que eu penso que ela está a ser na realidade. Pronto, eu depois comecei a trabalhar com estes modelos de heterogeneidade e a dizer que eu achava que isto não ia ser assim tão grande, que era um problema sério, mas que não, talvez não tão da dimensão que estava a ser previsto e a ser comunicado, mas eu fui um bocadinho encostada para a margem. Quando eu comecei a trabalhar nisto, as pessoas diziam: ai, valha-me Deus, não digas isso, não digas que isto não vai ser assim tão grande, porque senão as pessoas descuidam-se. E eu penso que as pessoas, isto é errado, isto é um erro tremendo pensar desta forma. Eu acho que as pessoas estão preparadas, as pessoas estavam preparadas para cumprir as regras. As pessoas estavam todos os dias a ouvir as notícias, a ver o que é que diziam os nossos governantes que se deviam fazer. As pessoas são cumpridoras, as pessoas iam cumprir. E, portanto, o facto de vir a Gabriela e dizer que isto é uma ordem de grandeza menor daquilo que diz o investigador X ou Y, as pessoas ouvem um e ouvem o outro, mas eu acho que compete aos governantes ouvirem todos também e tomar uma decisão equilibrada, levando tudo em conta. Às pessoas, ao cidadão em geral, compete-lhe cumprir as regras, e o cidadão fará isso, cumprirá as regras, se o cidadão estiver convencido de que o governo ouviu a todos e que analisou tudo e que levou todas as visões e todas as análises em consideração na tomada da sua decisão final. E então tomou uma decisão informada o melhor possível. E então o cidadão tem que cumprir as regras, porque as regras foram definidas por um órgão muito bem informado. Desculpem, eu excito-me um bocado, porque foram 6 meses muito difíceis para mim. Eu fui absolutamente marginalizada. Muito obrigada por essa partilha. Eu tenho aqui uma questão em particular, enfim, tenho muitas questões que vou passar a colocar, uma em particular para o professor Paulo Paixão. Como estamos em relação à imunidade, ou seja, quem teve Covid está imune sim e por quanto tempo? Esta pergunta é claramente, e há outras semelhantes, que vêm contra estas incertezas e este desconhecimento que temos em relação a muitas questões relacionadas com o comportamento da doença e como é que nós, se estamos infectados, e como é que vai ser a nossa saúde no futuro. E, portanto, passava-lhe a palavra para acrescentar alguma coisa a esta questão que foi colocada. Bom, a questão da imunidade, como sabem, enfim, isso continuamos a não ter a certeza de quanto tempo é que a imunidade vai durar. Aliás, saiu ainda esta semana, ou no final da semana passada, mais um artigo, aliás, enfim, eles dizem que talvez o maior, não sei se será ou não, em que se viu o maior número de casos e que realmente dão ali alguns dados, enfim, um bocadinho, enfim, não alarmantes, mas preocupantes no sentido que ao fim de 3, 4 meses, realmente os anticorpos tinham diminuído. Agora, claro que isto é tudo muito discutível. O facto dos anticorpos diminuírem não significa, como sabem, e se calhar aqui temos aqui pessoas até da área de imunologia que até saberão isso melhor do que eu, não significa necessariamente que as pessoas percam totalmente as defesas, ou seja, se tivermos um novo contacto com o vírus, isso não significa que a pessoa não possa responder, porque a imunidade humoral é verdade, mas também há a imunidade celular que nos pode proteger e que é uma coisa que já estamos, aliás, há inclusivamente até já trabalhos que mostram que a resposta da imunidade celular parece claramente melhor do que a imunidade humoral nestes casos, pronto. Por outro lado, nós também não sabemos, e também há muitos autores que afirmam isso, que curiosamente a vacinação até poderá ter uma resposta imunitária melhor do que pelo menos algumas das infecções naturais. Não é bem esta ideia que nós tínhamos no passado, muitas outras doenças, até pensávamos sempre, não, mas a imunidade causada pela varicela poderá ser melhor do que a imunidade causada pela vacina para a varicela, mas realmente há dados que podem apontar nesse sentido. Agora, aquilo que parece, jogando com isto
isto vai um pouco de acordo com aquilo que a professora Gabriela estava a dizer, realmente aquilo que nós pensamos e muito provavelmente é o que vai acontecer, é que vamos começar a olhar para estes coronavírus realmente como um pouco como com a gripe, ou seja, nós não nos vamos livrar totalmente deles, claro que não vamos, tal como a vacinação para a gripe não vamos livrar, e provavelmente teremos que ter um padrão parecido de vacinação anual como teremos para a gripe. Eu penso que este é, se calhar, porque enfim não vamos conseguir vacinar de 6 em 6 meses, portanto eu imagino, se realmente se confirmar que a imunidade demonstrada, e atenção, aqui uma coisa muito importante, também não nos podemos esquecer, não nos podemos alarmar com estes dados todos. Na verdade, os casos de reinfecção, reparem, nós já vamos com 40 e tal milhões de casos confirmados. Os casos de reinfecção, como sabem, comprovados, são pouquíssimos. Claro que pode haver muito mais do que aqueles que são detectados, mas mesmo assim são pouquíssimos, porque a verdade, quando às vezes vemos, e todos nós que trabalhamos em laboratório temos essa experiência, de vemos pessoas às vezes ao fim de 2 meses, de repente o teste teve negativo, depois foi positiva, mas esses casos, alguns deles, quando são levados para se fazer genotipagem, já agora deixe-me aqui dizer que nós aqui o Instituto Ricardo Jorge tem feito um excelente trabalho na genotipagem, aliás, na genotipagem, caracterização genética, eles não estão a dividir em tipos, portanto, caracterização genética, verifica-se que depois, efetivamente, não são reinfecções. Portanto, esta questão da imunidade é preocupante, respondendo diretamente à pergunta e para acabar, é preocupante, não acredito realmente que vai dar uma imunidade muito duradoura, portanto não vai ser uma vacina como o sarampo de certeza, provavelmente vai ser um padrão muito parecido, mas pronto, do mal ou menos, olha, chega outubro, vamos vacinar para a gripe, ok, vamos vacinar também para a Covid, pronto, provavelmente será, e se calhar conseguimos passar a época pior, que é a época do inverno, pelos motivos que sabemos. Não sei se respondi, posso continuar, mas depois é melhor não respondeu. Não dar depois. Deu um bom contributo, digamos, para questões que não têm uma resposta simples. Bom, outro dos temas que tem sido levantado, e de certa forma estava respondido pela sua questão, e esta também era um bocadinho para a professora Gabriela Gomes, é como é que nós podemos, dentro de determinadas regiões e atendendo ao número de infectados que já existiam, poder estimar se existe ou não imunidade de grupo e, por exemplo, particularmente em regiões, que é o caso que é dado aqui o exemplo, no Brasil, que se apontaria que pudesse ter 50 milhões de infectados reais, são países que já podem ter chegado a uma imunidade de grupo mais depressa ou mais óbvia, digamos assim, do que outras regiões. O que é que isto significa em termos do próprio modelo matemático, quando se comparam com regiões que são muito diferentes daquelas que vivemos na Europa? Só ainda para a professora Gabriela, que é um bocadinho na linha disto, em termos práticos da nossa vida, o que é que isto significa estarmos a ver a luz ao fundo do túnel? Isto é aquela ânsia de voltarmos à vida normal. Professora? Eu, por acaso, estou a estudar também os casos do Brasil. Estamos na fase final de escrever um artigo com a aplicação dos nossos modelos e dos homogéneos. Nós comparamos sempre e usamos critérios estatísticos que nos ajudam a determinar qual dos modelos está a explicar melhor os dados, se é o homogéneo ou se é o heterogéneo. E os nossos resultados para o Brasil não sugerem que a situação seja tão diferente, digamos. Isto, no fundo, acaba por ser tudo parecido. Parece que este vírus é uma força muito grande da natureza e isso acontece, uns lugares têm uma primeira onda grande e uma segunda onda pequena, outros ao contrário, mas isto acaba por dar tudo mais ou menos no mesmo. Portanto, as nossas análises para o Brasil sugerem que o limiar da imunidade de grupo um bocadinho mais alto do que na Europa, uns 20 e tal %, mas também na Europa também está a chegar aos 20 e poucos, e portanto é uma diferença de alguns pontos percentuais. Portanto, a aplicação do modelo no Brasil é muito concordante com os resultados da Europa. Não aplicamos a outras regiões do mundo ainda, mas também tivemos a investir na agilização do nosso algoritmo e, portanto, estamos com uma ferramenta que vai poder ser aplicada mais facilmente a qualquer região já em breve, já a seguir. Acho que, não sei se respondi, em relação houve uns artigos de facto que sugeriram que a imunidade, que o Brasil, em particular na Amazónia, em Manaus, que tinha um nível de imunidade muito alto e, portanto, a infecção teria propagado mais do que noutros locais. Bom, existem também outros estudos serológicos que sugerem
que o nível de imunidade seria metade desse. Portanto, é preciso também, tal como existe incerteza nos modelos matemáticos, também existe incerteza nos testes sorológicos. E vem um estudo que tem uma amostra da população, um estudo randomizado, e que nos diz que a imunidade em Manaus é cerca de, digamos, 20 e tal %. E tem outro que é uma amostra, que não é uma amostra aleatória, um outro estudo que não é baseado numa amostra aleatória, mas foi baseado em doadores de sangue. E, portanto, conclui que a imunidade que a população tem, que a população de doadores de sangue tem, é o dobro, mais ou menos, do ser quase 60%. Portanto, é preciso ver, afinal, pegar, tal como nos modelos matemáticos, é preciso pegar em todos, alguns que até parecem contraditórios uns com os outros, e tentar chegar a um consenso. Também nestes estudos zoológicos é preciso pegar em todos e ver, afinal, qual é o consenso. Afinal, é mais importante usar um teste mais sensível, digamos, um teste mais fiável, mas que usa uma amostra que não é representativa da população. Existe um erro, mas esse erro é maior ou menor do que o erro do outro estudo, que tem uma amostra representativa da população, mas o teste usado para testar as pessoas é menos sensível, é um teste, não é um teste tão exato. Então é preciso chegar a um entendimento entre estas coisas e analisar as coisas com profundidade. Ok, muito obrigada. Eu agora tenho uma pessoa que pede a palavra, a professora Regina, que pede a palavra porque lhe é mais difícil comunicar através do chat para colocar a sua questão. Professora? Sim, olá, boa tarde. O microfone é seu. Estão a ouvir? Perfeitamente. Muito obrigada. Então eu começava por antes de mais, agradecer e dar os parabéns aos dois oradores, por estas duas intervenções que são sempre ótimas de ouvir e esclarecedoras, e aproveitar também para dar os parabéns à organização por este evento. Eu queria de facto colocar aqui uma questão à professora Gabriela, porque eu penso que é um bocadinho mais específica. Eu tenho trabalhado na área da modelação estatística, tenho trabalhado bastante com modelos de sobrevivência, em que nós consideramos bastante estes termos de heterogeneidade através dos frailty termos, não é? Portanto, são modelos que, no fundo, nos permitem acomodar a heterogeneidade e uma estrutura hierárquica dos dados, e tipicamente isto é feito através da introdução de variáveis categóricas, que precisamente depois aquilo que nos vão permitir é estimar diferentes valores dos parâmetros em função, digamos, precisamente dessa estrutura hierárquica, em função dessas categorias definidas pela introdução dessas variáveis. Eu aqui confesso que nos modelos da professora Gabriela não percebi se estávamos a considerar também uma estrutura hierárquica em função da região e portanto, é considerada ela própria a região também como um frailty term, e por outro lado achei que estava aqui a utilizar o coeficiente de variação para introduzir também essa heterogeneidade. Nesse caso, sendo este um valor que varia de forma contínua, eu confesso que me perdi um pouco e não percebi como é que ele é introduzido nos modelos. Portanto, até de um ponto de vista pessoal, me interessa saber como é que eu fez do ponto de vista matemático. Pode ser que eu consiga tirar ideias para os meus próprios modelos. Sim, nós se calhar temos que continuar esta conversa por e-mail ou assim, mas só muito rapidamente. Nós introduzimos o coeficiente de variação, mesmo em situações em que não desagregamos os dados em regiões, no caso da Espanha, introduzimos o coeficiente de variação e ele é mais um parâmetro que nós temos que estimar, mas o modelo está construído de forma a considerar que cada indivíduo na população, a suscetibilidade dele é tirada dessa distribuição. Portanto, o modelo no fundo, o modelo não é um modelo de equações diferenciais com 4 equações como o modelo homogéneo. Ele é um modelo, cada equação é infinita, não é? Os suscetíveis podem ser suscetíveis com qualquer nível de suscetibilidade, não é? E, portanto, cada uma destas equações tem este contínuo, é infinita.
e nós estimamos qual é o coeficiente de variação que nos diz qual é a forma da distribuição, não é? Quando estratificamos os dados por regiões, como no caso de Portugal, Norte e o Sul, aí no fundo nós estamos a fazer isto quase que separadamente para o Norte e para o Sul. É como se a região Norte tivesse um coeficiente de variação e um determinado R0, e a região Sul tem um outro coeficiente de variação e tem um outro R0. Portanto, é quase como se o Norte fosse um país e o Sul fosse outro, neste contexto. A única coisa que os une, digamos, é que as medidas de distanciamento são comuns, porque o governo é o mesmo e, portanto, as medidas que foram decretadas foram a mesma para o país todo. Mas podemos continuar a conversa com todo o gosto, tenho todo o gosto em continuar. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuando ainda com as questões, e levantando a questão do número de testes e termos mais informação hoje e, portanto, provavelmente em março teríamos mais infectados do que, na verdade, os que se verificaram ou que se identificaram porque não estávamos a fazer tantos testes, e tendo como referência o pano de fundo que nós temos que retomar uma vida tão normal quanto possível, é evidente com as recomendações que o professor Paulo Paixão levantou para mantermos a saúde, quer individual, quer pública. A questão que se coloca aqui é, então, como é que nós podemos equacionar medidas que sejam, tendo em conta a heterogeneidade, e, portanto, não ser uma medida one size fits all, e como foram as medidas que vivemos em março, um pouco por toda a Europa, confinamento, isolamento, mas podemos partir para medidas mais customizadas em função destas heterogeneidades que a professora Gabriela identificou. Portanto, uma primeira parte de pergunta para a professora Gabriela, de que forma é que o modelo pode identificar heterogeneidades que requerem medidas diferentes. Professor Paulo Paixão, como é que podemos ter medidas customizadas para as diferentes realidades e que têm, no fundo, um grau de exposição e de suscetibilidade a serem infectadas de forma diferente? Não sei, se calhar começamos pelo... Começar por si, professora, exatamente. Começamos por mim, ok. Porque identifica-nos as heterogeneidades. Sim. Não, o nosso modelo leva em conta as heterogeneidades, mas de uma forma um pouco abstrata. Portanto, o modelo, a forma como nós estimamos este coeficiente de variação é para que o modelo ajuste a curva, faça o melhor ajuste da curva, mas ele é agnóstico a quais são os fatores que levam a esta heterogeneidade. Portanto, como saber quem são as pessoas mais vulneráveis, digamos, que é uma questão diferente, as pessoas que são mais vulneráveis, que precisam de mais proteção e que se protejam a si próprias, não é? Como a minha mãe, por exemplo, a minha mãe telefona, olha, achas que é seguro ir ao café? E pronto, e temos estas conversas, e eu própria vou lá e falo com ela da janela, não entro na casa dela, eu própria tenho este cuidado, porque sei que ela, pronto, tem 70 e tal anos, é um grupo de risco. Portanto, isto é uma parte, é um grupo, o grupo das pessoas vulneráveis e que podem adoecer mais se foram infectadas, e o outro é um grupo de pessoas que podem, pelo seu modo de vida, podem ter mais contactos do que quaisquer outros e portanto, serem risco não necessariamente para si próprios, mas risco para os outros. E, portanto, se vier uma vacina, digamos, se tivermos uma vacina, a quem é que nós vamos dar a vacina? Isto vai ter que ser discutido, dependendo do objetivo do programa de vacinação, quando tivermos algumas doses de vacina, não é? Que não se vai poder vacinar toda a gente, porque não vai haver doses suficientes no início. Então, nós vamos vacinar as pessoas de risco, que é para as protegermos, ou vamos vacinar estes potenciais super spreaders para evitar surtos e para controlar a propagação da doença. Bom, aí dependerá, eu acho que as pessoas de risco que têm mais, para quem o vírus é mais perigoso, eu acho que são prioritários absolutamente. Mas se faz sentido vacinarmos os potenciais transmissores ou os mais potenciais transmissores, depende se estamos ainda em fase pandémica ou se já estamos em fase endémica sazonal, porque se estamos na fase sazonal aí não se espera já que haja grande crescimento do número de casos. Pronto, eu não sei se eu respondi à pergunta.
Pronto, e aliás, eu acho também que se nós desenvolvêssemos, em vez de aplicarmos estas medidas one fits all, não é? Toda a gente fica em casa, ninguém fechar as lojas, ninguém pode ir às compras. Estas medidas foram muito, muito importantes no início da pandemia, digamos em março, abril, e eu própria, era isso que eu dizia, que eu falava em família: fechem, nunca mais fechem, o pico é agora, fechem, porque nós não conhecíamos, era uma situação nova. O potencial pandémico estava todo lá, ainda não havia praticamente imunidade na população, e portanto era fechar para parar o vírus e para nós aprendermos a nos prepararmos para o futuro. Nesta fase, eu penso que é mais de desenvolvermos estratégias sustentáveis, que é proteger os grupos de risco, e isto vai ser útil não só para uma pandemia, mas vai ser útil para nós, se calhar, aplicarmos quando vier a época sazonal, que vem todos os anos. Nós todos os anos temos os hospitais, penso eu, vejo na televisão, os hospitais sobrecarregados com doentes de gripe e outras infecções respiratórias. Então, se nós aprendermos agora a fazer boas estratégias de proteção dos grupos de risco, com vacina ou sem vacina, nós podemos talvez tirar partido disso sempre, todos os anos, todos os invernos. Ok, muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao professor Paulo Paixão, voltando a esta questão da heterogeneidade, dando aqui voz falando de heterogeneidade e falando, por exemplo, de níveis etários, uma coisa que transparece na sociedade é um silêncio ensurdecedor em relação à terceira idade, às pessoas mais idosas. Este abandono em relação às discussões que se têm, quer do ponto de vista mediático, quer do ponto de vista científico, à forma como se deve acompanhar estas pessoas. E não deixa de ser um sinal de qualquer coisa que nos merece pensar como é que o tema não está nas nossas conversas. E eu agora, voltando a falar, passando-lhe a palavra para continuar sobre este tema da heterogeneidade e o que é que podemos ter medidas focadas e customizadas para determinados segmentos, o que é que se te oferece dizer em relação a este segmento particular que, não diria que está abandonado, mas pelo menos não surge nas nossas preocupações? Aparentemente, enquanto sociedade, não é individualmente. Bom, é assim, medidas heterogéneas é sempre, quer dizer, do ponto de vista global, temos população, é difícil. Portanto, o que eu concordo é com aquilo que a professora Gabriela está a dizer, medidas concretas, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. Pronto, porque de resto, imagina, assim, aquilo que no fundo nós reagimos um pouco às circunstâncias, ou seja, imagina, agora há uma terra ou uma zona qualquer do norte, como já aconteceu, em que a incidência aumentou tremendamente. Pronto, aplicaram-se medidas mais restritivas ali. Portanto, ou seja, a haver confinamentos ou algo parecido com confinamentos, tem que ser o mais seletivo possível. Realmente não tem sentido nenhum estarmos a fazer em geral. Portanto, eu também, por aí não vamos por aí. Aquilo que me parece é, tal como a professora Gabriela disse, temos que nos focar nos grupos de risco. E a questão, e agora juntando também isso que a professora disse, juntamente com o que a professora Maria Manuel disse agora também, a questão dos idosos. Bom, a questão dos idosos, o ponto fundamental é a questão dos lares. Claro que podemos falar mais, por acaso é uma coisa curiosa que é engraçado, não é uma coisa que até mesmo jornalistas às vezes perguntem muito, olha, mas como é que é os netos com os avós e como é que isso funciona, devem estar em proximidade, não devem estar, por acaso é uma coisa que não se pergunta muito. A questão dos lares, sim. A questão dos lares é um problema crucial e aí, na minha opinião, deixa-me dizer que eu conheço relativamente bem os lares, porque nós fizemos já trabalhos em lares aqui na zona de Lisboa, em lares de cidade, curiosamente, para vírus respiratórios, portanto, mas trabalho de terreno, irmos lá fazer colheitas, acompanhar, e realmente aquilo, de uma maneira geral, enfim, sem agora estarmos a demorar muito tempo, mas assim, as conclusões que nós podemos tirar dali é, claro que nas condições estruturais que nós temos os lares, e reparem, nós na altura tivemos um trabalho com cerca de 20 lares na área aqui de Lisboa, enfim, uns todos XPTO, enfim, esses, pronto, havia lá uns que até cheguei a ir a um, enfim, como não estou a dizer nomes, posso dizer que apenas tinha 5 ou 6 inquilinos, mas portanto era um de luxo, portanto aí se calhar é fácil travarmos uma pandemia. Os outros, mesmo com boas condições, é muito complicado, passemos por uma coisa tão simples, quer dizer, que eles têm 2, 3 inquilinos por quarto, como é que isto em altura de pandemia? Para mim o que mais me choca e que mais até me surpreende foi, ok, a primeira onda que esta questão dos lares, depois fomos apanhados de surpresa, até se pode entender infelizmente o que aconteceu. O que continua a acontecer, e continua a acontecer, acho absolutamente inadmissível. Não estou a mandar pedras a ninguém, porque se calhar as organizações dos lares não temos condições estruturais
para fazer diferente. Não sei. Agora que é um erro tremendo e que não se admite, mesmo em pleno verão, e quando nós ouvimos até depois uma ministra, ela depois arrependeu-se um bocado, dizer, sim, mas agora até estamos muito melhor porque em março ou em abril tivemos muito mais do que agora. O quê? Mas quer dizer, mas passados estes meses todos, em verão ainda estamos a ter surtos e continuamos, como vocês ouvem as notícias. Isto são condições estruturais que fazem toda a diferença, por exemplo, as situações que existem, por exemplo, nos países nórdicos, não vamos agora abordar isso, mas são situações completamente diferentes e, portanto, mas são estruturais, como eu digo, eu também não sei, não vos sei dizer. Eu, por exemplo, não sei, se calhar algum de vocês que está a ouvir até sabe, por exemplo, nos lares esta questão tão simples como haver quartos para um quarto isolado para cada um dos residentes, isso já está resolvido na maior parte dos lares. Eu tenho muitas dúvidas, não sei, se calhar até está, mas duvido muito. Então, se está, não percebo como é que as cadeias de transmissão continuam lá a acontecer. Portanto, eu via mais desta forma, e sim, é uma falhança como país, se calhar a Espanha e tal a mesma coisa, não sei se também será, acredito que sim, portanto, e se calhar será transversal, portanto, aos países do Sul, acredito que sim. Agora, mais do que isso, propriamente, não vejo essa heterogeneidade do ponto de vista prático, não vejo. Claro, podemos sempre dizer a questão dos jovens, claro, os jovens tiveram e continuam a ter, infelizmente, um papel fundamental aqui. Claro, podemos dar mensagens, não propriamente medidas, mas mensagens diferentes. Isso, de certa forma, nós temos tentado, muitos de nós têm tentado fazer, agora, se calhar não atinge, não é? Eu ouvia um sociólogo há pouco mais de uma semana a dizer, se calhar a população não está suficientemente informada. Epá, entretanto, também já ouvi milhares de pessoas dizer, já não podemos ouvir vocês a falarem nas televisões que dizem sempre as mesmas coisas. Portanto, isto também, lá está, a heterogeneidade também é mental, é preciso vermos isso, por isso é que temos as teorias da conspiração, que enfim, podíamos estar agora a falar aqui sobre elas, mas que têm um papel fundamental, vacinações, etc. Pronto, com os tais outros que entram depois no outro grupo, mas pronto, não sei se respondi assim à sua pergunta, mas sim, no fundo é pegar naquilo que a professora Gabriela disse e fundamentarmos agora um plano estratégico que não sei se está a ser cumprido ou não, pelos vistos não está, pois continuamos a ter surtos todos os dias e surtos avassaladores, como é que é possível? Com 40 e tal pessoas, como é que isto é possível? Não, é possível que está a acontecer. Bom, muito obrigada. O tempo, já ultrapassámos o tempo que tínhamos estabelecido, mas eu penso que a conversa justificou esta prerrogativa. Agradecia aos nossos convidados, agradecia a todos os nossos assistentes, a nossa audiência neste webinar. E eu deixava apenas uma nota de que eu vi recentemente do professor António Barreto, que dizia que nos próximos anos nós vamos ser avaliados não pela capacidade de que a ciência e a tecnologia nos deu de chegarmos até Marte, mas pela capacidade que temos de ter um tratamento, um respeito pela humanidade e ter posto, e agora estas já são palavras minhas, a ciência e a tecnologia ao serviço do respeito pela pessoa humana. Estando, obviamente, numa universidade e estando perante professores e num ambiente de produção de ciência e de educação, eu acho que acreditamos que esta é uma missão da universidade, ter muito presente de que iremos ser olhados nesta geração, pelas gerações futuras, pela capacidade que tivemos de pôr a ciência e a tecnologia ao serviço da pessoa humana. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Recordo que vamos ter um próximo webinar neste ciclo de Nova Visão de Futuro, desta vez sobre os desafios pedagógicos, onde todos estes temas certamente vão ser endereçados outra vez para como é que nós podemos preparar a sociedade do futuro e como é que podemos preparar cientistas que possam estar atentos a estas vagas estas evoluções que estão a acontecer. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.